todos têm a capacidade de receber mensagens espirituais diretamente do Espírito. Estou voltando. Se todos têm essa capacidade, então você enquadra aqueles que recebem uma dádiva de Deus, de mais uma bengala para impulsionar à frente, não é? É mais um meio de você atender o seu próximo. Muito bem. Então vamos lá. Então, eu estou falando sobre mediunidade consciente. A mediunidade que é mais meritória. Bom, você tem, dentro desse critério, que são 3, para vocês são 3, que a literatura está lhe mostrando. Mas tem muito mais. Muito mais. É que restringiu isso aí, Kardec, através do livro dos médiuns, ele colocou essas 3 como prioritárias para o entendimento daqueles que aqui viviam, queriam ler o livro. Muito bem. Continuando. Na mediunidade consciente, você tem mais alguns tipos de... Tem a consciente com potencial, vamos enumerar esse potencial. Vamos dizer que você tenha um potencial de 10, de 20, de 30, no máximo 30. Existem aqueles que têm potencial de 30. Existem aqueles que têm potencial de 20 e aqueles que têm 10. Então, como é que você identifica isso? Isso para você não interessa. O que interessa é você aliar-se à vida cristã para chegar aos 30. Senão você não sai dela. Você fica repetitivo, você fica sonhando, o que muitas vezes nem é você que está falando. Neste potencial, você tem, será que você tem o poder de fixação e de sustentação. O que eu estou falando? Eu estou falando que você tem condição de sustentar o seu guia junto com você, transmitindo, falando aquilo que ele quiser, não é? Desde que você seja um médium desenvolvido para esse fim. Por isso que existe um dia aqui na semana só para o desenvolvimento. Vamos lá. Então veja, o potencial pode ser o maior potencial do mundo, do médium consciente. Mas se não tiver, não for cristão, já perdeu. O guia espiritual já não é mais aquele que tem um foco de amor, de passar para vocês amor, que é o que interessa. Bom, então vamos lá. Então ele se afasta dando lugar a um outro que não liga para isso. Então você pode até começar a ler tarô, essas sorte. Cartas, sorte, isso. Previsões. Mediunidade consciente, eu estou falando. Agora vamos mais um pouquinho. O que é isto que eu acabei de falar? De sustentação. Depende do seu poder de fixação. Você, João, é capaz de fixar o seu pensamento em uma coisa só por muito tempo? Não é. Então você precisa
de desenvolver este lado, para você poder fixar aquilo e continuar permanentemente com aquilo. Consequentemente, você vai ter a sustentação. Quer dizer, o seu guia espiritual, desde que você tem na fé e você pensa em Deus, pensa no amor, o seu poder de fixação permanece. E aí então parte um desenvolvimento para sustentação. Seu guia consegue ficar com você mais tempo, mas precisa que você tenha o poder de fixação. Bem, o que acontece muito é que existe a auto-obsessão. Vou repetir, a auto-obsessão. A auto-obsessão, ela estraga todo o conjunto em que o seu guia está fazendo com você. Ou se for citar você como exemplo, como você chama? Raquel. Raquel. Vamos dizer que a Raquel. Então, o que acontece? Você coloca nas suas mensagens coisas suas, coisas que vão alimentar a sua vaidade. Como você acertou com ele algumas coisas, porque o Espírito te passou a informação e você fez dignamente aquilo, então você já acha que você já pode dar um passo à frente. Aí começa a interferir dentro da mensagem. Isso é um animismo. Você parte para uma exposição anímica. Estão entendendo? Senão eu paro, podemos falar de outro assunto. Hein? Então, estou falando só de mediunidade consciente. Por que Deus deu a vocês, a maioria, a mediunidade consciente? Porque, evidentemente, que vocês precisam mais. Precisam ter uma mediunidade que lhe impulsione dentro da evolução, que lhe teste para ver onde estão os seus defeitos e você procurar corrigi-los. Estou pronto para a pergunta, hein? Quem quiser, os perguntantes aí, pode estar à vontade. Pai, como que o médium faz para não cair nisso? Primeiro, você faz uma autocrítica a seu respeito. Isso se chama reforma íntima, que nós temos falado sempre, não é? Faz uma autocrítica a seu respeito e começa a censurar aquilo que está errado em você. Só você pode regular isso aí. E você, na parte disciplinar, começar a disciplinar-se de maneira a não soltar aquilo que você não tem certeza se é certo ou não. Quando a mensagem for certa, aquilo sai de você espontaneamente, sem que você consiga frear. Porque o seu guia sabe como fazê-lo. Ele impulsiona, como faz a obsessão. A obsessão, o que ela faz? Ela faz você fazer coisas que normalmente você não faria. É a mesma coisa, só que é um processo benéfico do lado de cá. Se arrepende depois, né? Eu não sei como é que é possível não escutar. Não precisava ser eu, qualquer uma entidade que venha falar sobre aquilo que você vai precisar e demais. Não gosta do que eu falo. Está ótimo. Isso não me faz nem menos nem mais, entendeu? Então, dentro do livre-arbítrio eu estou aceitando. Paulo, ache um lugar aonde uma entidade fala a respeito de tudo isso que eu estou falando. Procure. Bem, vamos lá.
Tudo isto faz parte da mediunidade consciente. Então acontece, para você aí no final, acontece que quando você tem uma mediunidade de consciente, e se você sabe que a força magnética, ela não vem isoladamente, não é? Ela vem num conjunto de energético. E esse conjunto energético, que parte do seu espírito, ele pode, de acordo com a sua missão aqui, ele pode você ser um médium consciente e ser também um médium de efeitos físicos. O médium de efeitos físicos, olha, estão entrando, eu não queria entrar assim, mas lá vai. O médium de efeitos físicos, ele tem um potencial de efeitos físicos e tem um potencialzinho de incorporação. Então ele começa com sintomas, por exemplo, de ausência, sintomas, por exemplo, de sentir cheiro, que o cheiro é mais fácil. Cheiro, perfumes, ouvir barulho, que na realidade, materialmente, você não está ouvindo nada. Então começam esses sintomas perceptivos, por causa de um pedaço de mediunidade de efeitos físicos que você tem. Existem irmãos e irmãs que não dá para você anular isso. Por quê? Isso faz parte da missão daquela pessoa. Então você não tem o direito de anular isso, desviar esse tipo de mediunidade, que é ectoplasmática, não tem nada a ver com a força magnética, é ectoplasmática, entendeu? Que é de força vital. Bem, não tem pergunta, eu vou tocando. Pô, mas como é? Pois não. Explico sim. Essa mediunidade ectoplasmática, efeitos físicos, é ectoplasmática. Porque ele sai da sua força vital. Ele sai do seu perispírito, que é a força vital. Quando alguém lhe perguntar onde é que está a sua vida, ela está no seu sangue. Porque o seu sangue é o condutor de todo o sistema perispiritual que permite o seu espírito estar junto com você. Entendeu? É difícil isso mesmo. Eu entendo. Então essa energia é usada para cura. Por que é usada para cura? Porque ela vai diretamente transmitida para aquele foco, que quem está transmitindo é um médium, mas o espírito que está atrás do médium pode ser que seja um médico. Então ele vê que a sua deficiência está, por exemplo, no fígado. Então ele rejuvenesce o fígado. E acabou. Porque o que cura mesmo é o seu organismo que cura você. Basta os estímulos. Isso é dado, eu chamo de estímulos. Então se você passa a energia para aquele irmão ou irmã, passa aquele tipo de energia, fatalmente o seu corpo, na hora, pega aquilo que o seu perispírito já não estava mandando, porque o seu espírito não estava querendo abastecer. Porque a sua missão de resgate, vamos supor, fosse um câncer, por exemplo, não é? Que é um desequilíbrio celular, não é?
ele permite esse tipo de coisa. Bom, vamos continuar. Por favor, pode perguntar. À medida que o tempo passa, eu sinto dificuldade em ler o pensamento. Bom, vamos lá. Quando eu falo em perispírito, eu estou falando no quê? Eu estou falando no elemento que liga o seu espírito. O que é seu espírito? É matéria? É matéria. Mas que matéria que é? É uma matéria condensada, consciente. Parênteses. Força magnética. Para você vir aqui na matéria, como é que vai fazer isso aí? Como é que essa energia magnética ela vai ficar grudada no seu corpo? Ela fica por causa do perispírito. Entendeu? O perispírito alimenta aquela condição de que a sua força magnética seja atraída por ele. Adiante? Vamos lá. Como aqui, neste mundo da Terra, você tem várias classificações de níveis espirituais, você tem que entender que o universo é escalonado por níveis espirituais. Então aqui existe uma faixa, vamos dizer, eu estou dando exemplo, né? De A a J. É o que habita na Terra. O menos evoluído é o A. O mais evoluído é o J. Mas como é que o senhor diz uma coisa dessa? Eu digo porque eu vivo isso. E este J é alguém que você chama de espírito evoluído. Está encarnado, mas é um espírito evoluído. Como vários que aqui tiveram, não é? E vários que estão voltando. Viu, João? Vários estão voltando para ajudar um pouco aqui a Terra. Bem, como eu sou muito pequenininho, eu não estou incluído nesse meio. Mas existem irmãos que estão praticamente conhecidos meus, amigos meus, que estão já neste mundo aqui. Por quê? Espera-se para este mundo uma transformação. Aliás, já falei nisso, né? Vocês todos sabem do que eu estou falando. E essa transformação, ela exige equilíbrio, muito equilíbrio. Para não ter desespero, não haver suicidas, enfim, esse tipo de coisa. Então esses irmãos vêm para cá para este auxílio da parte de equilíbrio, porque eles já têm fé suficientemente, então vou dizer, não, vocês estão desesperados por quê? Estou dando um exemplo. Não precisa ficar desesperado, porque Deus tem todos vocês dentro da caderneta dele, tudo anotado. João está na Terra, está encarnado, é filho de Maria, é filho de Joana, tem isso. Entendeu como é? É claro que aqui não precisa de nome, mas estou dando um exemplo. Então veja, como a Terra vai passar por essa transformação, e não vai ser uma coisa sem dor, indolor, não vai ser. Vai ter muita dor. Por que vai ter dor? Porque precisa. Eu não estou falando aqui de coisas tão importantes que se pode igualar à vida e muitos não estão me escutando. É questão de opção. Então para você ver como os níveis aqui são heterogêneos. Então aqui as encarnações aqui na Terra, ela é heterogênea.
se ela é heterogênea, por que ela é heterogênea? Porque aqui está a escola, o progresso. Você precisa conviver com o que é ruim, precisa saber o que é bom. Vamos indo? Então vamos. Evidentemente que na crosta terrena você tem várias dimensões. Sabe o que é dimensão, João? Você sabe? São planos. São planos. Mas você tem aqui a terceira dimensão, que é fácil de você saber, não é? Você pega o metro, você pega o metro, você tem uma medida linear. A área é uma medida da área, da superfície. E você tem o volume. E aí para. Porque a sua ciência ainda, graças a Deus, está pequenina. Ela não adiantou mais. Existem estudos maiores aqui na Terra que já se fala em espaço, que é a quarta dimensão. Para não confundi-lo, chega por aí, tá bom. Agora existe aqui também um substantivo concreto que se chama ar, que você não enxerga. Por que esse substantivo você não enxerga? Porque ele não faz obstáculo à luz. Então milhões de coisas você não enxerga, porque não faz obstáculo à luz. Isso não quer dizer que não exista. Quer ver, Paulo? Eu já tinha avisado isso a vocês, vou voltar a repetir. Vai ser solto aí um bacilo. Sabe o que é bacilo? Bacilo. Esse bacilo, ele tem a força de poder passar pelo ar e ir para diversos lugares aqui na Terra. E aonde ele encontrar casulo, encontrar ambiente, ele possa penetrar e ali ficar, que vai lhe causar doenças incuráveis aí. Bom, vamos lá. Não é bactéria, é bacilo. A bactéria até que é fácil. Não sei, eu estou dizendo que é fácil, porque o poder do antibiótico existente aqui, ele pega uma faixa de A a D. Como? Laboratório? Infelizmente eu ocupo um médium que é velho e não escuta. Se foi feito por laboratório. Feito por laboratório. Enquanto vocês estão aqui brigando com o seu governo aí, discutindo coisas sem valor, escolhendo pessoas que não servem para nada, mas servem para ser político, servem para ser, como diz, sem ofensa, não é? Enquanto vocês estão aí o mundo existem grandes laboratórios aqui na Terra que se ocupam em fazer a destruição. Isso faz parte já desse menino que está encarnado aí, que é o anticristo. Está aí. Bom, mas sem falar nisso, isso até me faz mal.
Você, de laboratório, já respondi. Muito bem. Toda a maldade que existe neste mundo foi criada por vocês, encarnados. Do lado espiritual, você não consegue fazer essa... Você consegue persuadir, você consegue convencer, você consegue fazer você pensar, agir errado, tudo bem. Mas não consegue construir qualquer coisa malévola desse porte. Você não consegue. Para evidentemente que o mundo inferior, ele está homogeneizado com vocês. Não se ofendam por isso, mas realmente em Deus eu lhes digo, ele está homogeneizado com vocês. Então, se você ouvir do meu irmão aqui dizer coisas absurdas, se o ser humano consiga fazer, que você mesmo não acredita, pode ter a certeza que faz. Porque a faixa de habitantes encarnados aqui, a maioria é baixíssima. E quando eu digo que a pobreza de vocês é muito grande, eu digo a pobreza espiritual. Ser rico aqui na matéria, você não vai ficar aqui. Pode ser ter a riqueza que você quiser aqui. Até, aliás, é uma caridade de Deus você não ser rico. Porque se você tiver alguma coisa, você não vai saber aplicar tudo isso em termos cristãos. Por isso você não tem, dê graças a Deus. Verdade, verdadeira, dê graças a Deus. É preferível você dormir num colchão de pedra para dormir amanhã na eternidade num colchão de molas do mais macio e possível. Aqui passa, do lado de cá não passa. Entendeu, minha filha? Não estou querendo consolando vocês, não tenho o mínimo interesse de consolar ninguém. Estou falando para você a realidade. Então é preferível ser pobre, não ser nada, mas ser alguém. Ser alguém. Bem, vamos continuar então? Vamos indo? Vamos. Então, se você verificar, vai verificar, porque tem muita gente nova, o João é muito novinho, Bruno também, não é, Bruno? Você vai ver que o tempo aqui ele vai passando nesse acúmulo de dias, de anos, não é? E o seu corpo vai sentindo. Mas o seu espírito não sente assim. E você sabe que você não vai ficar aqui. Acho bom você aprender agora para que a misericórdia não venha lhe ensinar através da dor. Você tem essa alternativa que Deus lhe concedeu. De estar no mundo cristão, de conviver com a irmandade. Essa convivência, ela é muito importante. É dessa convivência que você amanhã, João, vai lembrar do Emílio. Mas e não, esse aqui eu convivi com ele lá na terra, é meu irmão, o que eu posso fazer por ele hoje? Aí ele vai dizer para você, não, meu irmão, não se ocupe comigo, ocupe lá com o Paulo, se o Paulo está precisando de ajuda.
Deixei para trás? Não. Bom, vamos lá. Então, nesta faixa que vocês estão atravessando, a Terra está atravessando, e como o mundo aqui é heterogêneo em níveis espirituais, então você encontra aqui neste mundo encarnados que um põe uma bomba dentro dele e sai aí, estoura a bomba para matar 4, 5, 10, 20. Isto é uma pobreza espiritual. Não tem tamanho de tão grande que ela é. Você encontra aqui neste mundo aqueles que montam um rico laboratório para conseguir trazer a flor da vida, do ambiente em que vive, qualquer coisa maléfica que possa destruir. Não se fala mais em construir. Mas aqui nesse país não é assim. Não é dessa forma aqui. Mas é o país da covardia. O país da covardia é aqui. Por quê? Porque não se toma decisões radicais. E Deus é radical. Deus é radical. Ou está comigo ou está contra mim. Não é radical? Então usa-se muito a hipocrisia aqui. Então diz assim, como não tem saída, ou a decisão depende de um caráter elevado, então diz assim, não, ele quer recuperação. Um bandido, não, ele recupera. Tem um lado bom. Fica nas costas de quem é honesto que ele vai recuperar. Só que esse que está falando que vai recuperar não tem elementos espirituais para tanto. É mais bandido que outro. Mas ele transfere para você. Você paga a conta e ele... Não. Isso é hipocrisia. Pois não. No livro Brasil, Coração do Padre do Evangelho, fica bem claro que Jesus planta a árvore da religiosidade do mundo aqui no Brasil. Sim, uma minoria. No que isso aumenta a responsabilidade do brasileiro, do povo que nasce? Não é do brasileiro. Opa. Dos cristãos. Dos cristãos. Que é uma minoria. O fato de eu abrir uma Bíblia e falar de Deus não quer dizer que eu seja cristão. Observem isso. Guardem isso. Eu posso abrir aqui a Bíblia ou o Evangelho Espírita, falar sobre ele, fazer pregações de toda sorte e não ser cristão, porque eu não sou cristão. Cristão é uma maneira de ser de Cristo, e Cristo deu uma tabuada para vocês aprenderem como viver, como ser feliz, como aceitar o próximo. Então não adianta você vir me dizer aqui que você é cristão. Não é. Não é pelo batismo só, não. O batismo não vai levar você a cristão. Pela conduta, pela ação. É a conduta, é a reforma íntima. Querer copiar João Batista, quando ele batizou o Senhor Jesus, isso é muito simples. Vai lá emergir numa água, daqui para frente é um marco, você é cristão. Não é assim, não. O lado de cá me mostra que não tem nada a ver. O fato de você receber o Senhor Jesus
e lhe dá a maior responsabilidade que possa existir um ser aqui na Terra. Começa já no vocabulário que você usa, começa nos gestos que você faz, enfim, você tem que fazer uma reforma de você, não é do próximo. Você não tem que olhar o seu próximo, você tem que olhar você. Seu próximo é problema de Deus, não é seu problema. Achar defeito no próximo, isso é fácil. Eu quero que você ache os seus defeitos e, com conseguinte, comece um processo de diminuí-los o máximo possível, porque senão você não passa uma porta. Eu já expliquei essa porta, muitos aqui não sabem o que é a porta que eu falo. Não passa. Não passou? Miserabilidade. Miserabilidade? Expiação. Você está aqui na expiação, não está confortável? Você quer voltar para a expiação? Uma pergunta mental. A regeneração está bem lá para frente. Tanto é verdade que nós vamos ter aqui 2/3 da população do mundo vai desaparecer. Ora, porque a Terra tem que ser regeneração. Não é você. Deus não é radical? Ele decidiu assim. Agora você vai nessa leva que vai para o planeta que está aí próximo, na era primitiva, você vai para lá? É bom para eles lá, porque você vai ensinar como é que a roda, como é que ela roda, né? Cortar as arestas, os ângulos retos e fazer com que ela rode. Você vai ensinar isso. Vai ser professora lá. Se você alimenta a sua vaidade aqui, vai alimentar lá, não é? Aí sim. Então, deixa eu ver. Gente, o universo é enorme. Eu não conheço todo. Eu não estou falando. Você tem Deus como sendo pequenininho. Não é. É o gerador da energia do universo. É ele que comanda o universo. Ô meu, você nasceu aqui porque ele quis. Se ele não quisesse, você não nascia. Ele é consciente. Sou testemunho disso. O Criador é consciente. E se isso é verdadeiro, o que vocês estão esperando para melhorar? Não entendo. Não entendo. Não quero recebê-los aqui. Ai, me dê outra oportunidade. Não. Não quero isso. Eu quero que você venha para cá, José. O que eu posso ajudar aí? Aí você vai me deixar satisfeito. Ô José Francisco, você pode ter uma legião que vai partir para os Estados Unidos da América do Norte, que vai haver desencarne, vai haver pobreza, vai haver uma série de coisas. Você vai para lá e vai ajudar a Irmandade lá. Agora, você me disse que o coração do Evangelho foi você. Sim, sem dúvida. Aqueles que ficarem aqui, né? E com essa população que você tem aí, não vai ser assim. A começar dos seus dirigentes.
são demônios. Quando o defeito é muito grande, você vira demônio. Se o seu egoísmo é muito grande, você é um demônio. Pelo egoísmo, você faz coisas absurdas, incompreensíveis dentro do cristianismo. Falo isso porque eu conheci Ramsés II. Aquele que foi Ramsés II, eu o conheci. O que ele tinha de diferente, pai? Inteligência. A inteligência. Muito inteligente. E hoje trabalha numa legião de amor. Mas ele matou tanta gente, matou. Você também mataria, porque aqui não tem ninguém que possa me dizer que é incapaz de matar. Acredite em mim, João. Qualquer um que esteja aqui é capaz de matar. Então não venha com essa hipocrisia de dizer que é bonzinho. Que é bom, que é isso, que não é. Porque se fosse bom não estaria aqui na Terra. Já estava por lado de lá. Não está sabendo? Quer trocar? Eu sou teimoso. Pergunta. Diga. Semana passada você estava falando de ansiosidade, ansiosa. Eu não entendi, estava tarde para perguntar como superar isso. Uma coisa já... Pessoa ansiosa, como superar isso? Você chupa uma manga enquanto ela estiver verde, você pode até chupar. Só que o sabor da manga você não sentiu. Você sentiu um sabor esquisito, pegajoso, não foi? Acontece que vocês precisam aprender a tolerar o próximo, sem que te faça mal. Então você tem, isso faz parte da reforma íntima. Você é ansioso porque você quer que aconteça alguma coisa, mas Deus não faz questão do tempo. Entendeu? Se para você está o tempo, você queria acelerar o tempo, Ele pode tirar você daqui e colocar você num lugar, num outro lugar, onde o tempo será menor. Ponha na cabeça que tudo acontece de acordo com a permissão de Deus. Aquilo que estiver fora da permissão de Deus é sempre objeto de defeitos. Nada mais do que isso. Defeito. É um defeito do próximo. Mas o senhor está falando isso, então quer dizer que você é favorável à pena de morte? Olha, eu não sou favorável à pena de morte, mas estou para lhe dizer que se você pedir e tiver razão de pedir a ausência de algum irmão, porque ele cometeu, ele não está arrependido, ele não tem Deus, Deus pode defender e tirar ele para você. Isso acontece muito aqui, sabia?
em Portugal, eu não vou ficar falando isso. Mas então, você vê através de rádio, não sei o que mais, televisão, aí sobre Fátima, não vê? Então, através dessa legião de Fátima, você consegue muita coisa, inclusive isso aí. Você não pega isso, não é que você deseja a morte, você pede a Deus a ausência daquele irmão, porque você tem, eu já não disse a vocês, amar, você tem que amar a todos. Gostar é questão de preferência. Então você pode não gostar do irmão e pedir a Deus que tire ele, ou tira de perto de você, ou se ele é um mandatário aí, que não tem jeito de você tirar, e você tem razão do que você está pedindo, fatalmente ele virá para cá. Porque é só tirar daqui e passar para um outro planeta. Bom, são coisas de Deus que eu estou adiantando a você. Mas eu não sou muito desfavorável ao seccionamento da vida humana. Não sou. Porque veja, eu já disse a vocês que existe um escalonamento dos habitantes aqui, que são heterogêneos. Então você tem o maior número é A, de baixo calibre. E depois você vai subindo, a ascendência disso é devagarzinho. E sobe como se fosse um triângulo, não é? Ele vai indo devagarzinho. Fato que, às vezes, a sua atitude, ela prejudica vários irmãos, e você vai absorver isso aí daqui 10.000 anos, resgatar isso aí, e a sua permanência aqui, você vai continuar a fazer sempre as coisas ruins. Se assim não fosse, o câncer não ia apegar os seus dirigentes aí. Inclusive, o seu dirigente primeiro aí é canceroso. Bom, vamos ao próximo, é onde vai expurgar uma porção de defeitos, não é? Até uma ajuda de Deus. Essa doença, ela é gloriosa nesse sentido, porque ela expurga aquilo que você não faz por livre, espontânea vontade hoje, amanhã você vai fazer tendo vontade ou não. O fato é que você precisa progredir espiritualmente a qualquer preço. É você quem escolhe. Eu estou indo embora. Oh, como vai você? Como vai? Como vai, minha filha? Deus abençoe, viu? Que Deus lhe abençoe e esteja com você, viu? Eu estava vendo uma pretinha do meu lado, mas não sabia que era você. Esse aqui tá meio difícil. Esse com a persistência não está boa. Pergunta. Nós temos poucos contatos, porque nessa somatória de dias, evidentemente que o corpo de vocês ele vai se acabando. E eu não sei quanto tempo eu vou aqui ficar. A minha missão, eu quero crer que eu esteja cumprindo a contento. Não consultei
a Irmandade, mas eu acho que devo estar. É um pensamento meu. Agora, cabe a vocês agora começarem a pensar o que você pode melhorar. Eu já disse, não olhe os outros, olha você. Como é que você chama? Débora. Débora. A Débora tem que olhar a Débora, não é olhar a Fátima, não. Tem que olhar a Débora. E corra, hein, Débora? Corra. Tem gritado menos? Tem. Ah, que coisa boa. Já é. Romeu, estou esperando. Enquanto eu venho e falo essas coisas aqui a vocês, vocês devem procurar na literatura espírita, kardecista, que tudo é uma coisa só, não é? Bom, como religião, a Umbanda é mais religião. Mas, como ciência, o kardecismo. Agora, como religião, a Umbanda é uma religião. Por que eu digo isso? Porque hoje é filosofia, amanhã é ciência, depois da manhã é religião. Vocês já estão na religião. Está gravando? Ótimo. Muito obrigado, eu já vou embora. Fato é, você tem que colocar uma coisa na cabeça. O aproveitamento espiritual é de suma importância. Sabe por quê? Porque você vai ficar velha. E você vai vir pra cá. Ou não? E o que vai valer aqui é o aproveitamento espiritual aí. Pare de fazer coisas que depreciam o seu espírito, que não alimentam a sua alma. Coloque numa ordem de valores que seja favorável ao seu espírito. E Deus ainda faz o seguinte, veja, quando ele vê que não tem jeito, que o sentimento seu está ruim, ele lhe dá uma doença aí que você acorda, entendeu? Aí você acorda, você fica com medo de morrer. Aí você fala, não, eu tenho que tomar uma providência, porque eu vou passar para o lado de lá, entendeu? Antes que isso aconteça, para que precisa disso? Não precisa. Você é flexível a tal ponto de começar a perceber o que eu estou falando. Não é entender, é perceber o que eu falo. Para mim, esse raciocínio de vocês, essa lógica de vocês, praticamente ela não existe. Ela é muito pequena. A lógica de Deus é totalmente diferente. É amor, sentimento. Não é lógica. É a sua lógica aí. 2 mais 2 são 4. Eu vou fazer assim porque daqui uma semana eu vou fazer. Você nem sabe se você vai viver daqui uma semana. E você já está planejando para daqui uma semana. Ora, não é, doutora? Estou pronto para a pergunta. Falar nisso, os doutores se ausentaram aqui? O que aconteceu? Não sei, ele que pode dizer. Parece que amanhã terá, né?
Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. É porque amanhã é dia que se trabalha com a etiqueta. Então eles querem as coisas de imediato, não é? Então é um caso sério, sabe? Mas não me canso de ver aqueles irmãos que estão desencarnando e que eu chamo de covardia. Existem outros nomes aí, não sei. Outros, falta de dignidade, não é? Você sabe que você vai desencarnar. Vocês recebem, principalmente esses que estão aqui comigo aqui, vão receber. Olha, você vai desencarnar, está prestes a desencarnar. Com certeza. Então, não adianta aí você ficar querendo fazer alguma coisa. Entendeu? Porque vocês têm muito essa história de troca. Não existe troca. Isso não existe. Existe aqui nesse mundo perverso. Mas lá de cá não tem. E tem aqui tem muito gesto nobre, não é? Aqui tem muita gentileza, né? De toda sorte. Aqui tem caridade, coisa que vocês não conhecem por aí. Não conhecem o que é caridade. Você conhece uma generosidade você conhece um pouquinho. Você já recebeu alguma coisa generosa. Mas caridade, você não está preparado para dar a sua sobra, imagina o que te faz falta, que é a caridade. Já vi muita caridade aqui nessa terra. Outro dia mesmo eu observei um gesto caritativo muito dignificante. Então, eu vi, fiquei simpático à causa e pensei comigo, pedi a Deus por aquele que estava fazendo aquele ato tão dignificante que eu chorei. Então, é um tipo de coisa que, por exemplo, vamos dizer, doação de órgãos, por exemplo, não é? Eu acompanhei, ajudei a retirar um rim e aquela torcida imensa e colocá-lo na outra pessoa, não é? Só que quem doou de coração e não tinha grau de parentesco nenhum. Nada. Aquilo para mim, eu falei, puxa, e não era espírita. Não era espírita. Não tinha nada de espírita. Era evangélico. Ter Deus não quer dizer espiritismo ou qualquer outro tipo de religião. O outro tipo de religião pode ter Deus. Inclusive eu já vi muito, hein? Vou só dar mais uma baforada e vou embora. Paulo, você sabia que aqui na crosta da terra existem comunidades católicas? Católica, apostólica, romana. Existe. Você sabia que aqui existe comunidades evangélicas? Você sabe qual é a religião maior
que tem aqui no planeta, nesse planeta? Não tenho ideia. Você sabe? Muçulmano? Budismo. Então não passe. Agora, por aí você nota que a parte do Senhor Jesus, ela é pequena. E Ele é o dono. E ela é pequena. Eu não me canso de ver essas coisas aqui na Terra. Como eles convivem com a reencarnação, essas comunidades? Como convive aqui, não é? Eles sabem que existe a reencarnação, mas ele fecha os olhos para isso, não, isso não é tão importante. Pode falar. Então, pai, tem comunidades do outro lado, né, do lado espiritual, essas comunidades evangélicas e de outras religiões já conseguem trabalhar junto. Não entendi a pergunta. Nem sempre do outro lado, né, eles conseguem trabalhar junto com as religiões. Até que ponto eles esquecem isso e trabalham junto? Se há interação entre as comunidades em outra dimensão, Em Jesus. só. Só. Não tem detalhes. A interpretação, por exemplo, do católico sobre reencarnação é apavorante, não é? Ele está vendo, mas ele é um tipo fanático, não aceita. E passa a não aceitar do lado de cá uma coisa que não tem o quê. Se não vier aqui, não progride. Ele só fica sem progredir e fica aí no espaço. Não ocupa espaço, né? Então, tá aí. Assim também é o evangélico. O evangélico, devido à diversidade que existe entre conceitos evangélicos, não é? Que na realidade uns seguem Bíblia, né? Nem todos, né? Eu falar que eu sigo a Bíblia, eu estou mentindo. Ele não segue. Primeiro que está encarnado aqui, quer dizer, deve. Se deve, fatalmente, ou Deus não está em primeiro lugar, o dinheiro está na frente. A vaidade muito mais à frente. Então isso não é Deus, isso não faz parte das coisas de Deus. Pode ser que aí no seu mundo você tenha toda o respeito e a consideração por ele. Eu também tenho. Mas sou obrigado a dizer para você que aqui do lado de cá está perdido. Ou seja, o preconceito permanece. Não, e que da parte cristã, não permanece. Mas agora uma espécie de piedade. Aqui a comunidade onde eu morava, ela constantemente ora pedindo piedade para aqueles que são levados ao encanto material. Encanto material, mas dinheiro, outras mulheres, prazeres de toda sorte. Isso aí é assim. Então que Deus abençoe vocês por ter me aturado tanto tempo aqui, não é? Mas saibam que, se o José falou para você me escutar, porque alguma coisa ele deve ter enxergado em você que eu poderia modificar. Mas não é de uma vez só que você vem aqui que eu vou poder te ajudar a sair desses defeitos. Você tem que ir me escutando aí e me tolerando, porque realmente não deve ser coisa muito agradável me escutar. Faço por onde ser.
luto por isso. Mas, hoje, por exemplo, eu brinquei muito pouco, não? Eu sempre gosto de brincar um pouquinho, que é para relaxar e tomar a atenção de vocês. Mas hoje eu falei muito sobre a função de vocês aqui na Terra, principalmente aqueles que são médicos. Todo mundo é, mas a mediunidade é como meio de resgate, como meio de aprendizado, é que eu falei hoje. Como é que fala aqui, eu vi o menino Luiz falar, é pegar ou largar. Largou, largou. É um direito que vocês têm. Agora não me venha amanhã, num futuro, você não dá de dizer que você não sabia. Porque eu vou mostrar para você que existiu na tua vida um pretinho que veio falando a respeito disso, e você não o atendeu. Por isso, você vai ter que aceitar isso, uma vida assim, porque você não aceitou aquele pretinho lhe falou. Mas você já aceitou, e eu já vi você. Você aceitou e progrediu muito, hein? Tanto é verdade que as suas operações foram colocadas de lado com sucesso. Não precisa ter. Agora, existem aqueles que estão aqui que precisam. Mas quando eu não precisar, pode ficar tranquilos. Não vai ter. Não vai ter.